Olá, tudo bem? Ontem eu conheci um casal e eles fizeram uma pergunta muito importante e que muitas vezes as pessoas me perguntam sobre isso, e aí resolvi gravar esse vídeo e explicar um pouquinho sobre esse tema. Eles me perguntaram: Rodrigo, como é que eu posso saber se uma casa de Umbanda que eu estou frequentando a primeira vez é uma casa boa? Olha, para saber se é uma casa boa mesmo, demora um pouquinho, né? Você vai ter que observar alguns detalhes. Mas de princípio, de bate-pronto, o que você pode observar para que você possa ter pelo menos uma boa referência, uma boa variação, para saber se aquela casa pelo menos está no caminho certo, vamos dizer assim. Eu peço para a pessoa observar alguns detalhes. Um dos detalhes: quem são os dirigentes espirituais da casa? Quem são os líderes espirituais? No caso, é, existe o pai de santo ou a mãe de santo, que é a responsável pela casa, mas é a responsabilidade física, vamos dizer assim, né? E existe os guias espirituais, que provavelmente são guias da mãe de santo ou do pai de santo, que são dirigentes. O que é importante você observar? Quem tem que ser o dirigente da casa? Um caboclo ou um preto velho? Sempre, pode até ser os dois, né? No caso do centro que a gente tem, que chama Árvore da Caridade, é o Caboclo Pena Verde e o Pai José de Angola. Mas é fundamental que os dirigentes espiritual da casa sejam um caboclo ou um preto velho. Por quê? Porque eles são os guias mais iluminados que tem na Umbanda, junto com os herês. Mas herês não são donos de casa e a gente sabe disso já, né? Então, ou um caboclo ou um preto velho. É muito comum a gente ver casas, principalmente, que tem Exu como dono da casa, por exemplo. Eu já vi casas que tem cigano como dono da casa. Não tem nada contra essas casas, tá? Não estou falando que são casas ruins ou deixam de ser. Mas com o nosso aprendizado na Umbanda, a gente sabe que os orientadores da Umbanda, que orientam todas as outras linhas, são os caboclos e os pretos velhos. Então uma casa que se preze, vamos dizer assim, uma casa da Umbanda de verdade, ela é dirigida espiritualmente por um caboclo ou um preto velho. E todas as outras linhas, inclusive a linha da esquerda, segue os ensinamentos deles, que eles estão conectados diretamente ao Oxalá, ou a Jesus, da forma como você preferir. Certo? Então, um dos principais pontos é esse. Se acontecer de repente, por exemplo, na minha casa, Árvore da Caridade, de repente, pelo nome da casa, você não vai saber se é um caboclo ou um preto velho que está dirigindo. Pergunte quem que é o líder espiritual dessa casa, ou o dirigente espiritual dessa casa que você está indo. Para você ter uma boa referência. Honestamente, quase sempre as casas que têm outros tipos de guia como responsável, normalmente eles não estão tão certos em relação a estar na Umbanda. Às vezes acaba misturando um pouco com candomblé e acontece outro tipo de coisa. É o meu ponto de vista, tá? Então, não quero formar preconceitos em relação a outras casas, mas nossos ensinamentos é que eles devem ser dirigidos por caboclos ou pretos velhos. Um outro ponto: a imagem mais alta dentro de um centro de Umbanda, um terreiro de Umbanda, tem que ser obrigatoriamente a de Jesus ou a de Oxalá. Ela vai ser a mais alta dentro do centro, dentro do altar. Ela vai estar mais alta exposta, ou ela é a maior dentre todas as outras. Por quê? Porque a Umbanda é uma religião cristã. Antes das pessoas imaginarem, mas é politeísta. Não, a gente não fica cultuando deuses. A Umbanda é uma religião cristã. A gente segue os ensinamentos de Cristo, de Oxalá. A Umbanda é uma religião evangélica? Também não. A gente não segue o evangelho bíblico. Eu recomendo aos meus filhos sempre que eles leem para que eles parem um pouquinho para ler o Novo Testamento. O Velho Testamento, honestamente, para mim não faz sentido. É um livro judaico. Então, honestamente, não recomendo, a não ser por curiosidade ou para conhecer uma outra religião, leia o Velho Testamento, mas não como princípio. Mas o Novo Testamento, que diz respeito a Jesus, eu acho que é sempre interessante você ler, porque tem muitos aprendizados
que Jesus nos passou, e eu acho que isso é bastante interessante para ser lido. Agora, toda a nossa referência vem do Novo Testamento? De forma alguma. Temos muitos ensinamentos passados pelos caboclos, pelos pretos velhos, pelos pais santos, babalaôs e babás mais experientes. Posso citar dois aqui que são foram os meus orientadores. Fui formado sacerdote por eles, que é o pai Ronaldo Linares e a babá Dice Paulo Detti, que muito nos ensinou em relação à formação de uma casa, a formação dos filhos de santo, como preparar a casa e tudo mais, né? Então, mas somos cristãos, entende? Então, é importante a gente saber. E os guias, de uma forma geral, sempre que eles estão em atendimento, eles se colocam numa posição de atrás dos passos de Cristo, entende? Como eles estão ali trabalhando por Jesus, né? No mesmo caminho, tentando fazer a caridade como Jesus nos ensinou. E isso nos leva a um outro ponto. Nenhuma casa de umbanda cobra serviço. Ah, mas eu fui numa casa que se disse que era umbanda e ela cobrou R$5, R$10 de cada pessoa consulente lá. Desculpa, caridade é caridade. Não existe outra forma de fazer caridade a não ser de graça. Dai de graça aquilo que recebeste de graça. Entende? Então, não se pode cobrar. Não significa que ela não possa pedir, né? Então, de repente, um representante da casa vai lá e vai pedir, gente, ó, quem puder doar, a gente, no nosso terreiro a gente pede normalmente utensílios, papel higiênico, algo para material de limpeza, coisas desse tipo, ou até dinheiro mesmo também, porque a casa precisa existir fisicamente, isso é necessário, né? Gostaríamos de não precisar, mas a gente precisa. Não temos um esquema de faturamento a não ser por doações. Mas a cobrança de um trabalho não deve ser feita. Caridade é caridade. Então, se algo for necessário, é permitido pedir, mas não cobrar. Tá? Então, não existe cobrança em nenhum tipo de nível na Umbanda. Qualquer coisa que se foge dessa regra é uma prestação de serviço e não uma caridade. Então, nenhuma pessoa que vai lá se consultar com o guia deve pagar nada. Tá? Se ela quiser fazer uma contribuição, é a critério dela, mas nunca ser cobrado disso. Um outro ponto, a Umbanda não faz nenhum tipo de trabalho feito de amarração. Ela não faz nenhum tipo de trabalho que possa comprometer outras pessoas. Entende? Ela entende que se você terminou um relacionamento, por exemplo, se você foi mandado embora de um trabalho, está dentro do seu caminho. E às vezes uma coisa que você considera ruim agora, ela vai abrir outras portas, outros caminhos para você no futuro. Então, não existe trabalho de amarração que seja bem feito, que seja por caridade ou que seja por amor. Amor não se amarra, entende? Eu vou falar em um outro vídeo, em um outro momento, os problemas que se gera em trabalhos de amarração. Mas, por enquanto, que fique bem claro. Se você vai ao centro de Umbanda com o intuito de pedir para que um trabalho seja feito no sentido de amarração, ou de voltar ao emprego, ou coisas desse tipo, você provavelmente, falando com um guia sério, não vai gostar do resultado. Por quê? Porque na Umbanda não se faz esse tipo de trabalho. Certo? Se você tiver outras dúvidas, se você quiser perguntar alguma coisa, se quiser mais algum esclarecimento, manda mensagem para mim, que aí eu te ajudo a responder. Certo? Um abração a todos.